Como administrar o tempo na hora da prova? Isso é um problema bastante recorrente. Muitos candidatos têm problema e não conseguem finalizar a prova no tempo aí previsto, no tempo que é proposto para cada candidato. E aí, como que a gente resolve esse problema? Débora, me dá dica, me dá algum insight, me dá alguma informação que vai me ajudar na hora da prova. Hoje, esse vídeo aqui, a ideia é te dar sim algumas dicas, alguns insights, algumas ideias de como você pode fazer para otimizar e conseguir controlar, administrar esse tempo na hora da prova. Mas é importante te falar o seguinte: não existe mágica, ok? Para você conseguir fazer uma prova exige um planejamento. E se você fizer um planejamento bacana, você automaticamente vai conseguir administrar esse tempo. Vamos entender o que é esse planejamento, o que tem que estar dentro desse planejamento para que dê certo? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. E aí acredito que vai trazer aí bons frutos, bons resultados para vocês, beleza? Mas antes de a gente começar, aquele super favor que eu vou te pedir. Se você gosta dos nossos vídeos, se você gosta do nosso canal, se você me acompanha ou no Instagram ou no YouTube, eu vou pedir para você curtir esse vídeo. Débora, mas eu não sei se eu vou gostar das dicas ainda, então tudo bem. Quando chegar no final, se você gostar, você curte o vídeo que você mostra para o YouTube que é um conteúdo relevante e ele mostra aí para mais pessoas que têm interesse nesse mesmo assunto que você tem. E mais, me anima a vir aqui gravar outros conteúdos relevantes, importantes para você que é candidato, candidata à medicina, beleza? Então, vamos lá. Olha só, antes da gente pensar em administrar o tempo na prova, eu preciso voltar muito no tempo dos meus estudos, certo? Porque para eu conseguir ter esse resultado que eu quero, porque qual que é o nosso resultado final? Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é chegar na hora da prova, conseguir fazer a prova no tempo proposto e ter bons resultados, ok? Porque não basta só finalizar a prova, tem que finalizar de uma forma satisfatória. Beleza? Então, nosso objetivo é conseguir fazer a prova no tempo e acertar as questões. E aí são dois assuntos polêmicos e muito intensos para a gente gravar outros vídeos. Um é sobre os assuntos, outro é o tempo que a gente vai falar aqui agora. Para que eu consiga fazer essa prova e ter um bom resultado dentro do tempo, tudo que eu fiz antes, tudo que eu fiz na minha preparação vai contar. Então, todo aquele processo de preparação, de estudo, vai estar valendo ali naquele momento da prova. Então, a gente acaba sendo até um pouco injusto isso. Alguns vão falar, não é justo colocar tudo que a gente estudou, todo o conhecimento em tão pouco tempo. Mas é a forma que é feita a avaliação e você precisa estar pronto para isso, ok? E como que eu vou fazer, Débora, para estar pronto, para eu chegar lá e conseguir fazer isso? Planejamento. Exatamente, você precisa planejar a sua prova e executar esse planejamento por um tempo até chegar o dia da sua prova e você conseguir executar com satisfação, ok? De forma satisfatória. Como que eu faço esse planejamento? Isso tem que começar desde o seu cronograma. Então, nós iniciamos 2021 e se você vai começar a estudar, está prevendo o vestibular esse ano, no primeiro ou no segundo semestre, a primeira coisa que você precisa pensar é no seu cronograma, que é um outro assunto também para a gente falar aqui. O cronograma ele tem que estar direcionado, específico, direcionado para o seu objetivo. Então, você precisa ter um cronograma de estudos seu, não padrão, não geral, não cronograma do colega, não cronograma daquela pessoa específica, mas sim o seu, de acordo com as suas dificuldades, com as suas facilidades, com o seu tempo, com o que você tem para estudar, com o seu objetivo. Então, tem que ser um cronograma específico e direcionado para você, para o que você quer. Partindo do princípio que você tem esse cronograma, você vai começar os seus estudos, ok? E aí, gente, uma coisa que eu já falei em vários outros vídeos, que o seu estudo, ele tem que ser direcionado e focado para os seus objetivos também. Lembra? A gente começa no cronograma e aí o conteúdo tem que também estar alinhado com o seu objetivo, ok? Então, eu quero passar em 3 faculdades. Eu não vou colocar o nome aqui, porque tanto faz quais são, ok? Então, eu quero ser aprovado em 3 faculdades. Eu tenho a minha primeira opção, que é a que eu mais quero, tem a segunda opção que eu também iria, se não passar na primeira, e tem uma terceira opção, que são as 3 que eu iria se eu passar, beleza?
De acordo com essas faculdades que você selecionou, pesquisou, chegou à conclusão que são elas, bateu o martelo, aí você já vai fazer a adaptação do conteúdo e você vai começar a estudar. No primeiro momento dos seus estudos, você precisa criar base, conceito, ok? Então, o que a gente precisa saber? Dentro dessas 3 faculdades que eu escolhi, estou colocando 3 aqui, mas podem ser 4, pode ser 5, pode ser 6. É claro que você não pode abrir muito esse leque, senão fica muito conteúdo para você ver, muita coisa genérica, muito abrangente e acaba te prejudicando. Então, quanto mais direcionado você estiver, melhor. Não precisa ser uma também, porque aí você fecha demais. É importante você ter 1, 2, 3 opções que você estudaria, ok? Então, beleza, escolhi 3 aqui e agora eu vou ter que criar base. Para eu criar base, aí, gente, vem um problema seríssimo, um cuidado muito grande que você precisa ter. O que é muito comum, o que é um erro muito comum entre os candidatos? Eles vão lá, por exemplo, vou passar, eu quero, uma das minhas opções, a minha primeira opção é Einstein. É Unesp. Minha primeira opção vai ser Santa Casa, vai ser Jundiaí, sei lá, qualquer uma. O aluno, ele tende a fazer o quê? Pegar o edital, ele pega todos os conteúdos que tem no edital e ele começa a estudar e ticar um a um. Então, modelo atômico ele estuda, orbitais ele estuda, distribuição eletrônica, tabela periódica, ele vai ticando tudo aquilo. Isso é eficiente? Olha, não é errado, mas não é eficiente. Se você comparar o edital do Einstein, da Santa Casa, da Jundiaí, da Unisa, da Santa Marcelina, de todas as faculdades da VUNESP, pelo menos, né? Eu só posso falar da Banca VUNESP porque é a que eu conheço. Você vai chegar à conclusão e vai perceber que todos os editais são iguais. E por que todos os editais são iguais? Todos os conteúdos são iguais? Porque no edital nós temos conteúdo do ensino médio. Primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Pode mudar um pouco a nomenclatura, pode mudar a ordem e às vezes, na grande maioria das vezes, não muda. É exatamente as mesmas coisas na mesma ordem. E o que significa isso? Que a prova de uma faculdade é completamente diferente da prova da outra faculdade. Então, é importante que você faça o quê? Que você saiba exatamente o que estudar. Se você pegar o edital e estudar tudo, então, Débora, se eu estudar tudo, eu vou estar pronto. Não necessariamente, porque não é só conteúdo. Lembra do nosso cronograma? Eu tenho um cronograma e meu conteúdo tem que estar alinhado com o meu objetivo. Esse alinhado significa o seguinte: quais são as matérias que realmente, naquelas faculdades que eu escolhi, elas vão ser cobradas. Ok? Fiz o cronograma, alinhei o meu conteúdo. Então, olha, esse conteúdo, e aí eu preciso saber o que realmente cai em química, o que realmente cai em física, o que realmente cai em matemática, em português, em inglês, em geografia. Então, eu preciso ter tudo isso para mim. Então, olha, eu já sei que os temas aí recorrentes, o que é possível e provável nessas provas, estão aqui. Ok? Alinhei, então, o meu conteúdo ao meu objetivo e ao meu cronograma. Certo? E aí eu começo a estudar para eu ter uma base, eu preciso ter uma base conceitual daqueles conteúdos. Depois que eu tiver base conceitual, eu preciso exercitar a minha habilidade de resolver exercício. Porque, gente, tem alunos que eles são ótimos em teoria, conseguem fazer todos os exercícios com tempo, né? Então ele lê muita teoria, você pergunta sobre a teoria, ele consegue explicar, ele faz desenho, faz mapa mental, faz resumo de forma extraordinária. Mas na hora de aplicar o conceito dentro de um exercício, dentro de uma questão de verdade, porque o que é uma questão de verdade, né? Não que existam questões de mentira, mas olha só, tem alunos que ele pega o roteiro do cursinho, do colégio, e ele pega aquele roteiro com 70, 100 exercícios, ele faz todos. Né? Então, o assunto é probabilidade. Ele pega todas aquelas questões de probabilidade que estão na apostila do cursinho e ele faz. Mas quando ele vai para uma prova e ele pega uma questão de probabilidade, ele rosca. O que é uma questão de verdade, então? Olha só, dentro daquela questão, daquele foco que o cursinho, que a escola deu, ele já está alinhado, ele já sabe como vai ser cobrado, já sabe o que o professor fala, já conhece a linguagem daquele professor. E é por isso que ele consegue fazer. Mas quando chega na hora do vestibular, ele estranha. Por quê? Porque ele não está acostumado com a linguagem, com o grau de dificuldade, com o critério que o professor usa, e aquilo faz com que ele não consiga resolver as questões.
ok? Então isso é muito comum e muito recorrente os alunos relatarem para mim. Então, o meu cronograma tem que estar alinhado com o meu conteúdo, com a minha base. Aí a minha base tem que se alinhar com exercícios. Aí vem a chave para você conseguir administrar o tempo na hora da prova. Você precisa resolver muitos exercícios alinhados ao seu objetivo. Então, se o meu objetivo são a faculdade X, Y e Z, eu tenho que fazer exercícios que representem essas faculdades X, Y e Z, que tenham essas características, que tenham o perfil dessas faculdades. E aí eu tenho que treinar. No primeiro momento, eu vou treinar apenas resolver exercício. Não importa se eu gastei 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, eu não falo aqui meia hora numa questão. O meu problema inicial é eu conseguir resolver. Ok? E é lógico que a habilidade, ela vai vir com o tempo. Então eu preciso resolver exercício, alguns, e automaticamente, conforme o tempo vai passando, eu for praticando, a tendência é que eu melhore. E eu vá evoluindo e reduzindo o meu tempo médio para cada questão. Tudo bem? Então, no meu primeiro momento, eu só tenho que conseguir resolver. Eu não estou pensando em tempo nesse momento. Ok? Então, olha só, gente, como é extenso essa ideia que não existe uma fórmula mágica, né? Tendo que acha que vai chegar, vai ter uma dica e eu vou administrar o tempo e vou finalizar. Não, é um processo, é um método. Então, eu tenho um cronograma, eu tenho a base e comecei a contextualizar isso dentro dos meus exercícios. Beleza, Débora, agora eu já consigo resolver alguns exercícios, já fiz uma lista aí com 100 exercícios, com 80 e eu consegui. Lembrando que esses exercícios eles precisam estar alinhados ao seu objetivo e o seu conceito, tá? A gente não pode sair aí do nosso ciclo do que a gente quer, tudo bem? Depois que a gente faz isso, aí existe um segundo momento do treino. Tá, então agora eu já sei o conceito, eu consigo aplicar dentro daquela banca com aqueles critérios que eu quero. Ótimo! Agora nós vamos começar a treinar tempo. Por quê? Porque a grande maioria dos candidatos, se você entrega a prova e deixa ele fazer o tempo que ele precisar, ó, você tem o tempo que você precisar para finalizar, a maioria consegue finalizar. Ou se não a maioria, né? Que eu acho que a maioria é um pouco de exagero, porque nem todo mundo está pronto para a prova. Mas eu posso afirmar que muitos candidatos conseguiriam fazer a prova. Muitos não fazem por quê? Porque não conseguem fazer no tempo. E aí, gente, é o grande segredo. Agora, depois que eu tenho um cronograma, eu tenho o conceito, eu já sei quais são as características, já consigo fazer alguns exercícios, eu começo a desenvolver o tempo. Nessa de desenvolver o tempo, nessas duas fases aqui, ó, entre eu conhecer a característica, resolver, aprender a resolver, eu vou descobrir algumas coisas, né? Então, o que eu tenho que saber nesse ponto aqui que eu tô, nessa fase, eu tenho que saber quais são as palavras âncoras, como que eu reduzo o tempo de interpretação pelas âncoras, como que eu ganho tempo na resolução quando tem muito cálculo, onde é que eu vou ancorar as minhas respostas, onde é que está a pergunta, se é uma prova nível 2, tem muita interpretação, onde eu vou ancorar as minhas perguntas. Então, é importante eu fazer tudo isso nessa fase. Beleza? Depois que eu passei dessa fase, aí sim nós vamos treinar tempo. Em quanto tempo eu consigo fazer? Aí eu vou ter que usar um cronômetro. Então tá, consegui resolver, mas eu gastei 12 minutos. Não tá bom, né? Não está bom. A gente vai precisar reduzir. Só que uma coisa que é importante, que os alunos às vezes confundem um pouco, mas no vestibular eu tenho aproximadamente 3 minutos e meio para eu conseguir resolver cada questão. Gente, isso é média. Média é o tempo médio para cada questão. Só que tem questões que eu consigo resolver em 1 minuto, 30 segundos, eu bato o olho e consigo resolver. E tem exercícios que eu preciso resolver, preciso de 10 minutos para conseguir resolver. Às vezes acontece. Ok? Então eu preciso treinar e diminuir o máximo possível do meu tempo nessa matéria. Então eu vou pegar aqui o mesmo exemplo, vamos partir do princípio que seja probabilidade. Então eu vou reduzir o máximo de tempo que eu conseguir nas questões de probabilidade. Vamos chegar à conclusão, vamos imaginar aqui, tá? Só um exemplo.
que eu consegui reduzir para 5 minutos. Então, as questões de probabilidade eu fico em torno de 5 a 5 minutos e meio para conseguir resolver. Débora, mas isso vai passar o tempo que eu tenho médio de cada questão. Isso vai me prejudicar porque eu vou deixar alguma questão sem fazer. Não, calma. Nós vamos fazer isso para todas as matérias. Para probabilidade, para GA, para geometria plana e para todas as outras matérias de matemática, de física, química, português. E qual vai ser a conclusão que você vai chegar? É um processo, percebeu? Cronograma, conceito, eu resolvo, aprendo como resolver, qual é a linguagem, qual o critério, começo a cronometrar. Você vai chegar à conclusão de que algumas matérias você vai resolver muito mais rápido do que o tempo que você realmente precisa. E isso, gente, na hora que é feita a prova, isso tudo é pensado para você. Então a prova ela é pensada em questões mais fáceis, mais difíceis, mais direta, mais interpretativa, para dar tempo médio. Ok? Então, vamos partir do princípio seguinte, olha, eu estou gastando em torno de 5 a 6 minutos aí numa questão de matemática, mas nas minhas questões aí de geografia eu consigo fazer em 1 minuto e meio, 2. Ó, a gente vai fazer, vamos ter que balancear. Então, vai chegar um ponto que a gente vai ter um tempo médio para cada disciplina. Então, dentro desse perfil de prova, e por isso que servem tantos os simulados, né? Então, eu vou pegar aqui um simulado com perfil de Einstein. Então, dentro desse simulado que tem o perfil do Einstein, eu demoro aproximadamente X minutos na prova de português, X minutos na prova de inglês, X minutos na prova de matemática, e eu começo a treinar isso. Quanto tempo eu gasto para cada disciplina e para cada grau de dificuldade, para cada característica. Ok? Então, a prova que tem uma característica do Einstein, eu tenho esse perfil. Eu vou fazer prova da Santa Casa, que é um nível 2. Dentro da prova da Santa Casa, eu gasto mais tempo dentro dessa matéria, que eu vou mais rápido, e a gente vai engessando isso. Ok? É uma estratégia de resolução, é um planejamento. E aí vai fazendo os simulados, vamos fazendo aí os desafios e a gente vai diminuindo milésimos de segundos, mas a gente vai diminuindo alguns tempos. O que a gente nunca pode fazer é aumentar, né? Então eu vou ficar no meu tempo limite, eu vou reduzindo, eu vou aprendendo algumas nuances da prova, ok? Beleza. Depois que eu peguei isso, eu criei prática. Aí você vai começar a resolver simulados dentro daquele período da sua prova. Ok? Então, você tem 4 horas para fazer a prova, 5 horas para fazer a prova, então você tem que fazer o simulado em 5 horas. Já usando essa estratégia que você usou estudando. Tanto tempo para português, tanto tempo para geografia, e a gente vai começar a fixar isso. E você vai perceber que você vai conseguir finalizar a prova. Por quê? Porque você já sabe mais ou menos o tempo que você necessita para cada uma. Ok? E por que isso é tão importante? Porque quando chegar na hora da sua prova, vamos supor que você colocou que você gasta meia hora na prova de história. Tá? Tô chutando aqui que não tenho a menor noção de quanto tempo um aluno demoraria numa prova de história, ok? Mas eu vou partir do princípio que 30 minutos seja aí o tempo ideal para a prova de história. Beleza? Só que aí você começou a prova de história, você vai ver quanto tempo, que horas são, quanto tempo você gastou. E você gastou 28 minutos. Você ganhou 2 minutos em cima da prova de história. O que significa isso? Se você for para a prova de matemática e tiver uma questão muito mais trabalhosa lá, você sabe que você tem 2 minutos a mais. Então, gente, parece que é muita informação na hora da prova, mas é um conhecimento, é um planejamento que você tem que conseguir administrar. Ok? Porque é muito comum o aluno ele acha o seguinte, que ele estuda, eu vou estudar tudo, fazer o máximo que eu consigo e na hora da prova vai sair. Sem planejamento, não sai. Sem planejamento pode até sair, mas é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso, é muito mais cansativo e vai chegar no final da prova e você vai estar oferecendo muito menos do que você poderia oferecer. Porque você está cansado, está desorganizado, você não sabe em que ponto você está. E a gente tem que planejar todo o processo, passar o gabarito, se você fizer a redação em a lápis, tem que passar limpo a redação. Então tem uma série de coisas que você precisa planejar. Então você não pode simplesmente pegar a prova e começar a resolver. Tem que ter estratégia. Prova do vestibular é uma estratégia, ok? Você precisa ter uma metodologia, você precisa ter o seu planejamento para você conseguir finalizar e finalizar no tempo, certo? E aí sim vem a resposta. Como que eu administro o tempo? Se eu já sei o que estudei, olha só, eu já sei o conteúdo
Se eu já sei o conteúdo que vai cair, eu já estudei, eu já conheço a linguagem e o grau de dificuldade, eu sei quanto tempo eu tenho para cada disciplina. Gente, aí é só uma questão de administrar. Chego na prova, por onde eu vou começar? Igual tem muitos alunos que começam, vou começar por biologia, porque é uma matéria que quem vai fazer medicina tende a ir muito bem. Então, nas minhas questões de biologia, tenho X tempo. Comecei com biologia, fechei, tô dentro do tempo, ó, passei 1 minuto. Eu tenho que ganhar 1 minuto em alguma outra disciplina, ok? E você vai estar mais tranquilo. A tendência, se você fizer esse processo, esse passo a passo, se você estudar do jeito certo e fizer toda essa programação no período de estudo, dificilmente, eu posso garantir isso para você, vai chegar na hora da prova e você não vai conseguir finalizar. Certo? Claro que vão ter provas que você vai terminar ali, ó, cravado no tempo, porque a prova foi feita para isso. Foi feita para você finalizá-la no tempo. Um exemplo dessa prova, Débora, FAMEMA. É muito difícil um aluno finalizar a prova da FAMEMA e sobrar tempo para ele. Não, ele tende a finalizar a prova ali dentro do tempo certinho, porque a prova foi feita, pensada para alunos que fazem a prova dessa forma. Ok? Então, se você fizer todo esse planejamento nesse período de estudos, quando chegar na sua prova, você vai conseguir administrar. Eu tenho tanto tempo para história, tanto tempo para português, tanto tempo para redação, tanto tempo para química, tanto para biologia, e aí sim você vai conseguir administrar. Então, administrar o tempo na hora da prova é muito mais do que uma dica para você chegar na hora da prova. Então eu vou fazer assim, qual matéria que eu faço primeiro? É claro que se você, existe algumas dicas, né, para você ganhar tempo. Onde começa, né? Onde começa a prova? Dependendo da matéria que eu começo, eu ganho tempo? Existem algumas possibilidades. Então, eu até aconselho que você sempre comece pela matéria que você tem mais facilidade. Né? Se esse peso é 1 para 1, comece por onde você tem mais facilidade. Mas isso não é suficiente você conseguir administrar esse tempo. Para você administrar o tempo de prova, é extremamente importante que você tenha passado pelo processo de treinamento. Isso é método, ok? Vestibular, gente, é método, é treino. Certo? Então não dá para ir estudando aleatoriamente, fazendo tudo e na hora da prova vai sair. Não, não é assim. Você precisa ter esse planejamento. Então, com relação à dúvida, né, como que eu administro esse tempo na hora da prova? Faça todo esse processo, desde o cronograma. Então, se você não começou a estudar ainda, comece pelo seu cronograma. Monte o cronograma, visando o que você quer. Então, seu cronograma também não pode ser genérico. Então, monte um cronograma, decida quais são as faculdades, monta o cronograma, conceito alinhado ao cronograma, exercícios alinhados aos seus conceitos, e aí sim a gente começa a encaixar. Gente, parece um joguinho, né? Aquele joguinho de blocos. A gente vai encaixando, quando chega no final, monta uma peça aí super bonita. E que peça é essa? Sua aprovação, um resultado satisfatório, bacana, que você consiga a sua aprovação. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha clareado como você pode fazer para administrar melhor, como administrar os seus estudos, como planejar os seus estudos esse ano. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte o vídeo, compartilha com quem poderia ter interesse por esse conteúdo. E se ficou alguma dúvida, se quiser me perguntar alguma coisa, aqui na descrição do vídeo vai ser um prazer ver seu comentário, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!